trabalhadores da plantação de uvas. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isso é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez e foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a esse homem o que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus anunciou outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular enquanto caminhavam. Ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Eles vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. O pedido de uma mãe. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que quando o Senhor se tornar rei, esses meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Então Jesus disse aos 2 filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus cura 2 cegos. Quando Jesus e os seus discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: o que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos dele. No mesmo instante, eles puderam ver e então seguiram Jesus. Vamos lá. A plantação de uva, eu acho essa parábola fantástica. Eu também. Porque isso acontece conosco no dia a dia. Né? Um exemplo. O ser humano ele tem uma maneira de atuar psicológica dentro de si próprio. Vocês vão ver eu falar muito a respeito disso, porque eu
estudei muito a respeito disso na faculdade. Nós fizemos faculdade de medicina e o nosso TCC foi sobre trabalho em psiquiatria. Então, eu adoro esse tema. O ser humano ele é de uma forma que a gente absorve o direito adquirido. O que é isso? Um exemplo, se você tem um funcionário, você combina com ele o salário. Só que aí o que acontece? No final de um mês, você, do seu coração, do seu bom grato, você resolve dar uma cesta básica. Você dá essa cesta básica. No mês seguinte, o funcionário ele vai ficar esperando essa cesta básica e ele vai fazer um trabalho excelente. Por quê? Porque você deu por mérito dele. E ele vai fazer um trabalho excelente. E você dá essa cesta básica de novo. Quando você deu a segunda vez essa cesta básica para um funcionário, ele sente que aquilo já é um pertencimento a ele. E aí, no terceiro mês, ele pode não trabalhar tão bem como ele trabalhou no primeiro e no segundo. Só que ele vai esperar a cesta básica. E ele vai esperar de tal maneira que ele vai te olhar de um jeito, ele vai criar no psicológico do patrão a necessidade dessa cesta básica. E eventualmente ele pode falar, olha, aquela cesta básica me ajudou muito e tal, e me ajudou bastante, e ajudou minha família no momento. E isso, o patrão tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele fica com dó e ele dá uma terceira vez. Acabou. A terceira vez já era. Porque se você não der a quarta vez essa cesta básica, aí, meu amigo, não importa o salário que ele ganha. Porque ele vai esperar não pelo salário, ele vai esperar pela cesta básica. E se você não der a quarta cesta básica, que você estaria no direito, cara, vai fazer um inferno. E na igreja? Como que é na igreja? Porque aqui a gente está falando a respeito de Deus. Mas a gente pode trazer isso para a gente, né, para o nosso dia a dia. Então, assim, tem pessoas que vão na igreja e se tornam robôs da igreja. Elas vão para a igreja, ouvem a palavra, entendem, acham que sabe e acham que tem direito mais do que os outros. Eu já disse isso aqui uma vez e vou dizer de novo. As pessoas que mais afastam os homens de Cristo são os cristãos. Por quê? Porque, assim, muitos cristãos, não estou falando que são todos, mas muitos se sentem superior de alguma maneira porque vão na igreja, porque conhecem alguma coisa da palavra. Mas olha que legal, os últimos serão os primeiros. Sabe por que os últimos serão os primeiros? Porque Jesus, ele diz que ele quer o nosso coração como de criança, inocente. Ele não quer que eu me torne arrogante porque eu sei alguma coisa da palavra de Deus. Porque eu sei o mínimo. E se vocês gostam de entender a palavra de Deus, mas entender a fundo, eu escrevi o nome, professor Luiz Saião. Esse cara, ele é um pastor da Igreja Batista. Esse cara, ele tem um conhecimento profundo. Eu adoro esse cara. Ele não me conhece, ele me viu algumas vezes, conversei com ele, mas ele não me conhece. Eu não ganho nada falando isso. Eu não sei como ele pode ter tão poucos seguidores no YouTube, porque assim, o ser humano ele não busca conhecimento. O ser humano ele quer comprar salvação. Ó, eu vou na igreja, senhor, eu vou na igreja todo domingo, eu tô lá batendo martelinho, dou o dízimo. Então assim, ó, o senhor tá me devendo. O senhor tá me devendo o dia inteiro. E quantos vão bater na minha porta e vão chegar lá? Senhor, eu fiz milagre no teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo. E eu te direi, não te conhecerei. Não te conheço. Gente, ir na igreja, ser o robô de Cristo, tá lá, não é o que Deus quer. Deus, ele de fato, ele quer o seu coração. Não que tu não tenha que ir para a igreja. A comunhão, ela é benéfica, ela nos faz crescer na fé também. Mas o que ele está querendo dizer é que não basta. Não basta isso. Porque, assim, não basta você ir na igreja e você achar que isso é a salvação. Deus quer que você olhe para ele e converse com ele. Não ficar repetindo aquela mesma... Sabe aquela oração que eu acho que eu repeti por uns 20 anos, amor? A mesma oração. Eu também. Se eu começar agora, eu lembro dela até agora. Até agora, eu também. Então, assim, Deus não quer que se repita o negócio que fica no automático e é isso. Isso é que nem um filho falando para nós, não cansa quando ele fala mamãe, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Deus não quer isso. Deus, ele quer que você tenha uma relação desse jeito. Que a gente tá, uma troca de ideia, fala, Senhor, hoje aconteceu isso, Senhor, toca no meu coração, me ajuda. Hoje mesmo eu pedi isso para Deus. Hoje mesmo, antes de começar a live.
Eu pedi, Senhor, ontem aconteceu assim, esse assado. O que eu estou fazendo? O que eu posso melhorar? Toca no meu coração, tira a maldade do meu coração. Me ajuda a melhorar, Senhor. E Deus, mas ele vai te responder com um soco na boca, se você de fato tiver o coração em Cristo. E ó, quem quiser ter um conhecimento mais profundo, eu não conheço Rodrigo Silva, Augusto Nicodemos, todos são muito bons, mas eu não conheço alguém como o professor Luiz Saião. Inclusive, eu pedi para o nosso querido amigo, nosso melhores amigos, ChatGPT, para ele encontrar alguém com um YouTube parecido com o do Luiz Saião em inglês. O ChatGPT falou assim, ó, não tem um currículo como o do professor Luiz Saião para alguém nos Estados Unidos inteiro, na Inglaterra, não tem esse currículo, mas tem alguns parecidos. Então, professor Luiz Saião, entra no YouTube desse cara, eu não sei como pode ter 160 mil seguidores, 200 mil seguidores. Só isso? Pouco mesmo. O do Rodrigo Silva, um cara muito top, adventista, tem mais de 1 milhão. Gente, o professor do céu é... Rodrigo Silva, eu te adoro, cara, te olho toda hora, te vejo toda hora. Mas o professor Luiz Saião... O Rodrigo Silva mesmo convidou o Luiz Saião para ir nos podcasts. É verdade. E disse que foi uma honra para ele ter o Luiz Saião como convidado, né? O dia que o professor Luiz Saião, que ele viu, eles se encontrando num hotel, e o Luiz Saião falou assim, e aí, Rodrigo, tudo bem? E o Rodrigo Silva disse o seguinte, o Luiz Saião me conhece. Sabe meu nome. Olha que legal, gente. E Deus conhece teu nome. Gente, Deus conhece seu nome. Faça parte da família real. E a gente não está falando desse cara específico. Mas se você se inscrever nesse canal, você vai ajudar a levar mais essa palavra. Compartilhe esse canal. Leva a palavra se ela te tocou, se não te tocou também. Se você gosta de mim, se não gosta. O propósito não sou eu, não é minha esposa. O propósito é levar a palavra de Deus. Compartilhe esse canal. Ajuda esse canal a crescer. Mas fazer parte da família real não é você se inscrever nesse botão, ativar o sininho, nada disso. Fazer parte da família real é você aceitar Deus como Rei dos Reis e aceitar que você é filho do Rei dos Reis. E eu deixei uma enquete aqui só para conhecimento, se tu lê ou já leu a Bíblia alguma vez, é só ir ali no botão de votar e votar.